E assim como a pastora Márcia, o irmão falou, que nessa manhã, de consagração, que o Senhor possa estar me usando, que não venha a ser nada de mim, mas somente do Senhor para os irmãos. Eu queria pedir vocês que abrissem as vossas Bíblias em Marcos. Marcos 4:35. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 4:35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor aqui nos diz que Jesus, depois de ter trabalhado, de ter ensinado, de ter falado para a multidão a respeito de várias parábolas, depois ele ter curado, ele entra no barco e fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E após isso, depois ele ter falado, ele adormece e vem uma grande tempestade. Eu queria que vocês observassem essa passagem, esse texto comigo, que eles estavam seguindo uma ordem do Senhor. Eles não estavam fazendo algo contra a vontade do Senhor para que aquela tempestade viesse sobre a vida deles. Diferentemente de Jonas, que a tempestade veio porque o Senhor mandou ele para Nínive e ele estava fugindo para Tarsis. Ali, eles estavam com Jesus no barco, mas isso não impediu que, mesmo ele estando fazendo a vontade do Mestre, porque o Senhor que falou para ele: passemos para outra margem, passemos para o outro lado, a tempestade veio. E é assim também na minha vida e na vida dos irmãos. Apesar de estarmos no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos, isso não impede que a tempestade chegue até nós. Não impede que o vento se enfureça contra a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, o Senhor adormeceu. Mas a palavra do Senhor diz, em Salmo 121:4, que Jesus, que Deus é o guarda de Israel e que não dormirá. Mas aqui Jesus, enquanto homem, ele adormeceu. Em muitos momentos da nossa vida, nós achamos que estamos sozinhos, que a tempestade vem, vai virar o nosso barco, porque ali a tempestade era tão forte que as águas estavam entrando por dentro do barco. E tem momentos que parece que o Senhor não está vendo, que Deus está dormindo e que vamos perecer. E foi o que os discípulos do Senhor ali pensou. Mas ali Deus estava preparando eles, porque tempestade vai fazer parte da minha vida e da sua vida, independentemente do grau de espiritualidade que você tenha. Todos nós vamos enfrentar a tempestade. E ali o Senhor já tinha ensinado o povo, os discípulos estavam com eles. O Senhor já tinha curado, o Senhor já tinha falado ali em parábolas, os discípulos estavam com eles. Mas quando a tempestade veio, eles não sabiam. Quando Jesus repreendeu o mar, o vento, eles falaram: quem é este? E muitos de nós andamos com o Senhor, temos intimidade com o Senhor.
e ainda não conhecemos o Senhor. E Deus permite que a tempestade venha para que a gente saiba quem Ele é. Para que Ele quer saber se você tem confiança. Porque uma coisa, irmãos, é você crer em Deus, você ter fé quando tudo está bem. Mas eu quero ver quando a tempestade vem. Aí aonde está a sua fé? E Deus ali está falando assim, agora vamos passar para o outro lado. Jesus está falando para eles. Só que mesmo dormindo, o Senhor sabia que aquela tempestade ia vir. Só que no mar, ali no lago onde eles estavam, que ali na verdade era um lago, não havia sinal de tempestade nenhuma. E é assim na minha vida e na sua vida. Às vezes está tudo muito bem, não tem sinal de tempestade alguma. Aparentemente está tudo calmo. E a tempestade, ela nos pega de surpresa. Ela não avisa que ela vai chegar. E é quando você menos espera, você se depara. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles se apavoram. E eles começam a falar: Mestre, não te importa que perecemos? E é assim que a gente pensa. Será que Jesus não está olhando para o meu problema? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu estou passando por isso porque Ele falou para mim ir para o outro lado. Irmãos, eu vou falar aqui algo que está acontecendo comigo na minha vida. Durante um período, eu fiquei parada na obra do Senhor. Eu fiquei abatida, eu me esfriei. E a partir do momento que eu tomei uma posição com Deus, eu falei: Senhor, eu vou voltar. Oh, aleluia! Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou me colocar à sua disposição. O vento se enfureceu contra a minha vida. O vento se embraveceu contra mim. Mas o pior do que você enfrentar as tempestades, eu tenho confiança no Deus que eu sirvo. Mas as pessoas que estão à sua volta e que não entendem o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a tempestade bateu na porta da casa de Jó, os amigos dele foram os primeiros a acusar. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Somente Deus. Só Deus sabia que aquilo dali era um plano para ele mostrar para Satanás que Jó era homem reto, fiel e íntegro ao Senhor, e que não o negaria. E quando eu me coloquei na posição do Senhor, comecei e voltei a pregar, fui assaltada. Falei: Jesus, que prova, hein? Mas quando eu ia voltando para casa, eu falei: Jesus, o que é isso? E Ele falou comigo: o inimigo quer te parar. E eu falei: Ele não vai me parar. E fui trabalhar com um guarda-chuva na mão e a carteirinha de passagem. Passou mais uma semana, fui demitida. Estou de aviso. E eu falei: o meu amigo que está aqui, as pessoas ali na hora ficaram meio que agitadas. Ele falou assim: calma que a Ana Paula é mulher de fé, ela tem uma palavra. O Senhor só falava comigo, eu estou no barco. Oh, aleluias, eu estou contigo. E Deus ali, Ele estava preparando os discípulos. Era necessário que eles passassem por aquilo, porque tem coisas que é preciso que a gente passe. É necessário que a gente venha passar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que diz a palavra do Senhor que o Senhor se colocou de pé. Oh, aleluias! Que no meio da tempestade, quando os discípulos acordam Ele se coloca de pé. E sabe o que eu entendo? Que no meio da minha tempestade, no meio da tempestade dos irmãos, o Senhor vai se colocar de pé também. Vai chegar um momento em que Ele vai se colocar de pé e Ele vai dar ordem ao vento, ao mar, para se aquietar, para se calar. Essa tempestade não é para nos matar, mas temos que ter experiência com o Senhor.
vida de Josafá. Chegaram para ele e falaram assim: veio uma grande multidão da além do mar. O que ele fez? Ele apregoou o jejum sobre todo Judá. E diz ali que as crianças também ficaram ali com ele, jejuando, buscando a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles estavam ali no meio do arraial ali, o Espírito Santo de Deus veio sobre o profeta de Deus e diz para ele: nessa peleja não tereis que pelejar, somente vede e parai o livramento que hoje o Senhor te dá, para que a gente venha suportar as adversidades, as lutas. Nós temos que estar revestidos. Paulo, ele fala lá em Efésios 6:10, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, porque os dias maus vêm para todos. Mas para que a gente venha suportar, temos que estar revestidos, temos que estar do jeito como o Senhor quer, buscando, lendo a palavra do Senhor, jejuando, nos consagrando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vim nessa manhã aqui para dizer que Deus, irmãos, Ele vai se levantar. Oh, aleluias. E tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando era para a glorificação do nome dEle. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. As lutas não é para nos matar. A luta não é para que a gente venha parar. Muito pelo contrário. É para que a gente venha ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente tenha mais experiência com o Senhor. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.